Você já ouviu falar da Lei dos Direitos da Mãe Solo? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Bem-vindo ao canal A Vida Cobra. Você pode me chamar de CPMF e serei o seu anfitrião. Veja o nosso contrato de convivência na página inicial, se inscreva no nosso canal, conte sua história nos nossos comentários e curta nossos vídeos. Lei 3717/2021, de iniciativa do senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, institui a Lei dos Direitos da Mãe Solo. Mãe Solo tem sido um tema bem falado aqui no Brasil, ultimamente. É engraçado porque antigamente se chamava mãe solteira, mas as pessoas resolveram sumir com esse nome e a mãe solo passou a ser a palavra da vez. Então vamos falar sobre a mãe solo e sobre essa lei muito interessante que esse senador está querendo instituir. Como você ouviu no início do vídeo, eu me apresento aqui como CPMF. Sim, é o nome do imposto, talvez um dos mais famosos impostos da história do Brasil. E eu quero falar antes sobre essa lei, eu quero te explicar basicamente o que é um imposto. O imposto, ele é uma coisa que o governo, que administra o Estado, obriga você a fazer. Existem alguns impostos que são comportamentais, como o caso das leis de trânsito, que toda lei ela é um imposto. Mas existem alguns impostos que eles lidam diretamente com o dinheiro e com a sustentação do Estado através de recursos financeiros. Esses são os impostos tributários. Então você tem impostos comportamentais, que são as leis Código Civil, Código Penal, e você tem os impostos tributários, que são os nossos, como a gente geralmente chama, imposto. Só que dentro dos tributos, você tem dois tipos de tributo. O tributo que ele serve para sustentar o funcionarismo público, para pagar as dívidas do governo, que é a tributação fiscal, e você tem um tributo chamado de tributo extrafiscal, que ele não serve para o governo. Ele não é utilizado para sustentar e alimentar o governo. Ele vai ter outras funções. Vamos pegar um exemplo que está acontecendo agora. A gente está em novembro de 2021 e no início do mês eles tiraram Eles aumentaram um imposto sobre o leite em pó. E eu peço perdão pelo gaguejar que minha cabeça enrolou. E o leite em pó vindo da Nova Zelândia. Por que os nossos gloriosos políticos estão aumentando os impostos sobre a Nova Zelândia e antes eles tiraram os impostos do leite em pó da Nova Zelândia? Isso atrapalha alguma coisa aqui no governo, no nosso estado? Não. Mas eles fizeram isso para proteger a indústria nacional do leite, quando eles botaram uma tributação, e quando eles tiram essa tributação de produtos importados, é para baratear o custo do produto interno aqui para a população, da venda interna do leite em pó. Essa regra vale para qualquer coisa. Toda vez que o governo aumenta a tributação de um item importado, ele quer proteger alguma coisa aqui no Brasil, e toda vez que ele abaixa a tributação de um item importado, ele quer aumentar o uso de alguma coisa aqui no país. Isso são tributos extrafiscais. Isso necessariamente não vai aumentar a arrecadação do governo. E essa maravilhosa lei, que institui os direitos da mãe solo, eu considero ela uma espécie de tributo extrafiscal, porque ela não vai aumentar a receita do Estado, na verdade ela não vai aumentar a arrecadação dos impostos, na verdade ela vai aumentar as despesas do Estado, e consequentemente, por se estar aumentando a despesa, o governo cobre suas despesas aumentando os impostos, só que esse tipo de imposto não será pago só em dinheiro. Isso é um imposto comportamental, que é feito para alterar o comportamento social, e a gente vai te explicar por que isso vai acontecer. O projeto de lei ele tem uma justificação no documento. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, que vai ser o link para você ir lá no site do Senado ver o texto. A justificativa aqui que o nosso querido senador deu é que, por causa da crise que adveio a partir do C-19, as mulheres foram as mais afetadas, principalmente as que são mães.
e as mães solos mais ainda. Tanto é que ele diz que nos Estados Unidos ele está falando que não tem uma recession, mas uma recession, que quer dizer uma recessão econômica que é arcada pelas mulheres. Está escrito isso dentro do arquivo avulso inicial da matéria, que eu baixei isso direto do site do Senado. Recession, é isso mesmo que você ouviu. E o que ele está querendo falar aqui? Que essas mulheres, tadinhas, elas têm um problema muito sério, porque as mães são mais suscetíveis à pobreza, porque nos domicílios possuem mais dependentes, que são as crianças, e aí você tem a ausência de um outro genitor, ou seja, um provedor a menos. O que me leva a crer o seguinte: essa lei ela não leva em conta a ideia do pai solteiro. Já a gente teve no início do auxílio emergencial, que o auxílio emergencial foi desenhado inteiro apenas pensando em mães solteiras, e alguém lembrou, peraí, mas tem pais solteiros também. Seja porque o cara é viúvo, ou por qualquer outro motivo, existem homens que sozinhos eles acabam sustentando uma criança. Mas eu quero que você preste atenção, essa é a frase que está na justificação do texto. A ausência de outro genitor significa um provedor a menos. O que me leva a crer o seguinte: por que a mulher pobre que tem marido e o marido é o único provedor da casa, ou seja, esse homem já tem um provedor a menos? Então o que esse texto está falando? Que a mulher que é casada e é pobre, ela não tem o direito de ficar em casa cuidando dos filhos. Ela não tem esse direito. Ela teria que estar trabalhando e provendo. Aí aqui eu vou te dar um número muito interessante. Tem um casal que eu conheço que o homem, o marido e a esposa trabalhavam. Ele ganhava acho que 2 ou 3 salários mínimos e ela ganhava 1 salário mínimo. Então, os dois são provedores, correto? Correto. E aí, para ela trabalhar, ela teve que botar a filha dela numa creche. Adivinha quanto que era a mensalidade da creche? Exatamente 1 salário mínimo. Depois de alguns meses, o marido fez as contas e falou assim: peraí, você está trabalhando fora e a casa já não está vendo esse dinheiro e esse dinheiro está indo para a creche e você não está ficando com a sua filha. Por que então você não para de trabalhar e já fica direto com ela? Porque esse dinheiro não está vindo para casa mesmo? E ela pensou: é verdade, eu não estou ganhando, esse dinheiro não está vindo para casa. E ela largou o emprego e ficou cuidando da criança em casa. Ou seja, esta é uma família com um provedor a menos. Mas esse senador está falando que a mulher não pode ter o direito de optar por ter um marido e ficar em casa com o marido. Ela cuidando das crianças e o marido trabalhando, ou o oposto até. Só ela trabalha e o marido fica em casa cuidando das crianças. O que esse cara está falando é que essa mulher não tem esse direito. A mulher pobre não pode fazer isso. Porque se ela fizer, as mulheres que foram ou irresponsáveis ou a vida as sacaneou tirando delas, porque são 2 tipos de mães solo. Você tem as que são irresponsáveis, e eu vou abordar isso mais pra frente, em outros vídeos, e você tem aquelas que ou enviuvaram, ou foram tragédia, ou foram enganadas, e sim, elas existem. Deixe de ser idiota, porque tem gente caindo no golpe o tempo inteiro aí. E aí, essa mulher que decidiu e conseguiu encontrar um companheiro para a vida, ela será prejudicada por essa lei. E é aqui que eu quero abordar o conflito que vai ter. Essa lei cria uma divisão entre as mulheres pobres. Qual é a divisão entre as mulheres pobres que essa lei cria? Ela acabou, por um lado, ela cria um incentivo para a mulher ser mãe solteira, porque a lei vai dar alguns favorecimentos a ela. Por outro, ela cria uma inimizade entre as mulheres que decidiram ter filhos, mas manter os seus companheiros perto, e elas sendo pobres. E isso é muito interessante. Por quê? Como eu disse, essa é uma lei que visa, ela não é necessariamente boa para todas as mulheres. Ela é uma lei que ela vai criar um racha dentro da classe das mulheres do Brasil. E como é que eu sei que ela vai criar um racha aqui? Porque essa lei, ela, na justificativa,
o nosso querido senador, ele fala que as mulheres, elas não têm acesso ao mercado de trabalho, elas não têm direito à renda, porque os empregadores não têm uma espécie de empatia. Não é empatia a palavra que ele usa, mas basicamente assim, os empregadores eles não levam em conta a dificuldade da mãe solteira, da mãe solo, e o que me leva à pergunta. E eu li a lei algumas vezes e eu não encontrei a seguinte frase. Se o empregador contratar uma mãe que não tem um marido, que não tem um companheiro, o que o Estado dá para esse empregador para compensar? Nada. E isso que vai entrar o problema que eu estou falando para vocês. Porque o que acontece? Eu já falei aqui no vídeo, principalmente no vídeo O Fim do Feminismo, que famílias elas são estruturas econômicas. Quando uma mulher se associa com um homem e forma uma família, a capacidade produtiva desse grupo ela pode ser maior do que se eles estivessem separados. Ah, nada a ver, cara, porque mulher é só gasto. Não, não é. Uma mulher ruim para estar sendo sua companheira de vida será gasto. Mas uma mulher que tenha capacidade de gerenciamento econômico, ela é a melhor sócia que um homem pode ter. Pode ter certeza disso. Não é viagem. É porque vocês, a maioria dos nós homens brasileiros, não demos sorte de ver boas mulheres gerenciando famílias. A gente, principalmente se a gente é pobre, a gente vê nossas mães e avós ralando muito, mas não é sobre trabalhar duro, é sobre gerenciar. O que nos leva à seguinte questão. O texto aqui da justificativa eu vou ler agora para a gente entender como que funciona o absurdo. Investir na mãe solo é fundamental para vencermos a pobreza infantil. É por isso que propomos a Lei dos Direitos da Mãe Solo. Há alguns motivos evidentes para a desproteção de renda dessas mulheres. Mães são mais suscetíveis à pobreza porque seus domicílios possuem mais pessoas dependentes, as crianças. A ausência de um outro genitor significa um provedor a menos e a dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho formal pela necessidade de conjugarem o trabalho remunerado com o trabalho maternal e doméstico. Faltam creches e boa vontade dos empregadores. Jornadas flexíveis são exceção no ordenamento jurídico trabalhista. Do ponto de vista do Estado, a proteção é incipiente, já que destinamos poucos recursos do orçamento a quem está fora do mercado formal. Temos muitos caminhos para acolher essa população. Aqui é o trecho que ele fala sobre o Estado tem que investir na mãe solo para diminuir a pobreza das crianças. Guarda bem isso, das crianças. Só que no final da justificativa, o nosso querido senador, ele lança no penúltimo parágrafo a seguinte frase: no Brasil, a maternidade é uma sentença de pobreza. Ora, se a maternidade é uma sentença de pobreza, não é melhor, em vez de você incentivar a mais criação de mães solos, você ajudar a educar e prevenir que as meninas engravidem mais jovens? Não, não é. E aqui a gente vai entender. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que esse projeto de lei está fazendo é pegar as mulheres irresponsáveis e dar a elas um status igual às das mulheres que são responsáveis. Como é que eu sei que uma mulher é responsável e como é que eu sei que uma mulher é irresponsável no quesito da maternidade? Você sabe disso no Brasil. No Brasil. Principalmente se você veio de uma área de favela, como eu vim, a quantidade de filhos e a quantidade de pais que os filhos têm. Como é que eu sei que uma mulher é irresponsável no Brasil? A mulher tem 3 filhos. Os 3 filhos são do mesmo homem, essa mulher não é irresponsável. O irresponsável é o homem que está com ela.
Por que eu sei disso? Porque se ela teve 3 filhos com ele, esse homem propôs um contrato de convivência com ela. É algum tipo de contrato qualquer. Mas ela tem 3 filhos e ela não é irresponsável. Por outro lado, uma mulher tem 3 filhos e cada filho é de um pai. Ela é irresponsável. Só que, vamos supor agora que a mulher que tem 3 filhos e todos eles são do mesmo homem, que pode ser o companheiro ou um parceiro fixo dela. Esse homem morre e ela vira uma mãe solo, ela está em pé de igualdade com a mulher que foi irresponsável. É isso que essa lei está fazendo. E isso vai criar um racha na bancada feminina da Câmara. Ah, vocês acham que a bancada vai aprovar isso de qualquer maneira? Não vai. Isso vai criar um racha. Porque você tem, na bancada feminina, as mulheres conservadoras e você tem as mulheres de esquerda. E esse tipo de projeto de lei, ele iguala as mulheres responsáveis às irresponsáveis. E isso é ruim para as mulheres conservadoras. E, sinceramente, eu não sei como que vai ser a tramitação, mas esse provavelmente é o projeto de lei mais polêmico que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos. Não sei se a bancada feminina vai abraçar isso com força, principalmente porque esse projeto de lei está sendo feito por um homem, não é uma das mulheres que está propondo. A lei de violência psicológica, por exemplo, ela teve iniciativa diretamente da bancada feminina, que eu me lembre. E a lei, elas agora estão tentando derrubar a bancada feminina, a lei contra a alienação parental. Mas aqui você tem um senador que ele está se mostrando o clássico cavaleiro branco, um belo João Mangina, porque ele está dando uma desculpa para proteger um tipo de mulher que ele acha que merece a proteção dele, claro, usando o dinheiro dos outros, só que automaticamente quando ele faz isso, ele pega todas as mulheres que são responsáveis com a sua reprodução e as descarta. Ele a descarta. Ele considera essa mulher que é mais responsável como uma cidadã de segunda classe. E eu acho que ele não percebeu isso. E esse problema que ele está arrumando aqui é algo maravilhoso, porque dentro do projeto de lei, aqui na justificativa, né, ele fala que falta boa vontade dos empregadores para as mães solo. E, como eu já falei, o Estado ele não favorece o empregador e nem o empregado em nada. O boleto, a DARF, sempre vai chegar, o Estado sempre cobra. A vida cobra, mas o Estado cobra muito mais. E ninguém tem falado disso. Quer ver uma outra coisa engraçada aqui nessa lei? Programa Habitacional de Regulamentação. Artigo 15, e eu vou falar isso aqui para encerrar. Os programas habitacionais ou de regularização fundiária em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, dispensarão atendimento prioritário à mãe solo em qualquer etapa, a fim de que possa habitar em áreas mais próximas do centro econômico de sua cidade, facultado ao respectivo ente instituir para a mãe solo 1. Prioridade de acesso em habitação ou análise de documentação, ou seja, a mãe solo, se ela é mãe solo, os documentos dela são vistos primeiro. Reserva mínima de vagas, subsídios ou subvenções diferenciadas e doações de... imagina, a mulher não tem um marido, não tem filho, e aí o ente, seja federal, estadual, municipal, tem que doar imóveis para a mãe solo. Aí, olha só que maluquice. A mulher pobre, que tem um marido, que é um companheiro, que é o pai dos filhos dela, está assumindo a responsabilidade pelos filhos que ele fez. Essa família não tem direito à prioridade. Essa mulher e essas crianças não vão ter direito à prioridade baseada nessa lei. É só a mulher que é irresponsável que vai se beneficiar disso. Só a mulher irresponsável se beneficia dessa lei. Vocês têm noção de como isso é uma coisa muito louca? Porque ele está falando sobre acabar com a desigualdade lá no início da lei. Acabar com a desigualdade e priorizar o direito da criança. Mas não é o direito da criança. Porque essa lei está dizendo o seguinte: mulheres,
não valem a pena vocês se casarem e ter um marido. Se vocês se casarem e ter um marido, vocês vão perder todos esses benefícios que eu estou oferecendo para vocês aqui. É uma lei extrafiscal, cujo objetivo dela é mudar o comportamento das mulheres brasileiras ainda mais para que elas não formem famílias com os pais dos seus filhos. E para a piada ficar mais interessante, o último parágrafo diz assim: as mães solos não devem ser mães sozinhas. Devemos estar junto com elas. Conto com os apoios dos pares para aprovação desse projeto. Olha a piada, a última frase dele é: as mães solo não devem ser mães sozinhas. Esse é o último parágrafo da justificativa dessa lei. Sim, a mãe solo, se ela tivesse feito um vínculo emocional com o pai dos filhos dela, ela não estaria sozinha. Só que, ao mesmo tempo que essa loucura está sendo proposta, e por que eu digo que é loucura? Temos visto no Brasil, principalmente nas áreas periféricas, um aumento considerável de maternidade entre adolescentes e crianças menores de 14 anos. Essa lei está, em última análise, incentivando essas meninas de 14 anos, menores de 14 anos, a se tornarem mães sem ter uma família pronta, porque se elas fizerem isso, elas não ficarão sozinhas. O Estado vai apoiá-las. E como é que o Estado apoia? Ele tira dinheiro de um grupo e dá para o outro. É isso que o Estado brasileiro está querendo propor. Em última análise, ele quer propor para as mulheres o risco, porque ele fala no próprio justificativa, no Brasil a maternidade é uma sentença de pobreza. E esse projeto de lei quer que as mulheres se arrisquem a se condenarem na pobreza. Porque o Estado está falando que se esse projeto de lei for aprovado, ela vai ter prioridade em relação às outras mulheres. É um projeto de lei que ele incentiva a irresponsabilidade reprodutiva e a falta de planejamento familiar. Ele incentiva a falta de planejamento familiar. E isso é um absurdo, dado num país com alto grau de pobreza como o Brasil. E a coisa mais revoltante nesse projeto de lei, só o fato de ele estar sendo proposto e ter sido homologado lá no Senado. A coisa mais absurda é que esse projeto não pensa no impacto que isso vai ter nos mais pobres que ele diz proteger. Ele não sabe que, para pensar comigo, se você desincentiva a formação de famílias, você desincentiva junto o planejamento familiar. E sem planejamento familiar e sem famílias, a pobreza, ela aumenta. Parabéns. Meus parabéns a todos os envolvidos e um agradecimento especial para o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, por nos proporcionar um vislumbre do que planejam para o futuro do pobre no Brasil. Eu realmente espero que vocês tenham entendido a gravidade da situação. Você pode me chamar de CPMF, hoje eu fui seu anfitrião aqui neste vídeo. Deixe aqui nos seus comentários o que você acha dessa história. Até a próxima.